sou um educador. Eu falo isso constantemente no Interessado Corrida. Minha formação é ser um educador. E a atividade física é a ferramenta que eu vou usar. Só que não é só atividade, é tudo que gira em torno. Não é o que você faz, é o que você deixa de fazer primeiro. Eu errei por falta de informação, quanto eu errei por impulso, por ser impulsivo, quanto eu errei por não querer entender ou não querer respeitar. Daí eu falei, cara, eu preciso passar isso para outras pessoas, cara, porque todo mundo passa por isso, né? E não é que hoje eu acerto 100%, mas eu falo constantemente para meus alunos, aproveita que eu fiz e ainda faço, cara, porque um monte de erro que eu cometi, eu não vou deixar você cometer. Eu falo, né, cara, nosso corpo, ele é um funcionário seu. Se vocês tiverem audiência, ganharem dinheiro e não precisarem gravar, vocês vão gravar? Não vão. O nosso metabolismo é a mesma coisa. Então, muitas vezes eu ensino até a pessoa para melhorar como pessoa. Ela entender que, cara, ela vai ter que controlar a ansiedade dela. Gravando. Sejam bem-vindos ao podcast do Sistema Mídia Esporte. Eu sou o Fábio Bessi e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Kawamura. Tudo bem, Fábio Bessi? Tô bem de novo, tô te vendo de novo. A gente gravou ontem, estamos gravando mais um episódio. Mas esse vídeo vai no ar antes do que a gente gravou ontem, que, cara, é o multiverso, né? As linhas temporais da internet. Bom, lembrar você que tá assistindo esse episódio aqui no YouTube de se inscrever no nosso canal, deixa o like, comenta, compartilha com os amigos. E pra quem tá assistindo no Spotify também, segue a gente, classifica 5 estrelas e deixe seu comentário que você pode comentar lá no Spotify, gravando sempre aqui no estúdio. Então se você quer começar um podcast, não sabe nem por onde começar, às vezes quantas câmeras compra, como é que edita, microfone, como é que sincroniza tudo, você não precisa pensar nisso, né, Thiago? A gente tem a solução aqui. Tem a solução, e não só para podcast, mas o pessoal tem vindo para quê? Gravar cortes. Que é o que tá em alta hoje em dia, dá para né? fazer isso, né? Você vem aqui 2 horas de slot, você, com várias anotações, você faz quantos cortes para as redes sociais? Pro ano inteiro, né? E aulas também, pessoal. Aulas EAD, então já tem empresa aqui vindo aqui para gravar cursos online, então também você vem aqui, gravou uma vez, está disponível lá para você vender. Enfim, e a melhor parte, né? Melhor preço do Itaim. Melhor preço do Bem Itaim. Localizado, né? Inclusive, a gente pode tirar uma dúvida com o nosso convidado, que deu o nome aqui do estúdio. Se é estúdio ou estudió? O que a gente fala? Estúdio H? O que a gente fala? Não, estudiou. Estudiou, né? Estudiou é melhor, soa melhor, já teve gente que falou, você colocou por causa do Hirsch, né? Eu falei, não tem nada de Eu pensei, cara. Pensou que fosse já no pensei, começo. Bom, e tem essas cadeiras maravilhosas da Kingston aqui também, muito confortáveis, que é a patrocinadora oficial de armazenamento do Sistema. Então, tem um SSD aqui, tem 2 teras aqui dentro desse aparelhinho. Você pode guardar seus vídeos, suas fotos, seus documentos, tudo que você precisar armazenar, armazena no SSD da Kingston, que está disponível no site da Terabyte Shop, que tem um QR Code aqui do lado. Se você for escanear aqui, você vai ser direcionado lá e pode usar o cupom STEMA10, você tem 10% de desconto lá na Terabyte Shop, loja preferida dos gamers. Bom, nosso convidado já falou um pouquinho, mas apresenta ele aí pra gente, cara. Quem trouxemos? Trouxemos Ricardo Hirsch, que é sócio daqui do estúdio. Não, o estúdio, agora a gente descobriu que o H não é de Hirsch, não né? Mas é um dos caras por trás daí, mas treinador, comunicador, corredor dos bons aí, então tem bastante aluno, assessoria grande e tá na comunicação há muito tempo aí. E agora recente, né, a gente gravou com o Roenes ontem, que faz parte do podcast Três Lados da Corrida. E com o Balu, que foi o primeiro, a gente precisava de um polêmico primeiro, depois a gente fala. Traz audiência. Pra ver se tá tudo certo. E hoje aqui com a gente, muito obrigado aí pela presença, valeu, cara. Obrigado vocês pelo convite. Quase 200 episódios depois. Mas é que a gente já fez um monte ali na maca, né? Então, é verdade. Já conversamos bastante, mas obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de a gente poder bater um papo aqui. Cara, eu sou fã de esporte, cara. Qualquer lugar que me chamar pra falar de esporte e comportamento humano, eu tô dentro. Podem fazer um quadro aqui dentro, sou parceiro de vocês, cara. Boa. Bom, pra gente começar o papo aqui, tem muita coisa pra gente falar, mas você, como falou, é um aficionado de esporte. O que você fazia quando criança, até chegar na corrida, na educação física, no triatlo, no Ironman? Vamos contar um pouquinho da sua história, assim. Cara, desde que eu lembro, assim, de criancinha, eu sempre fui muito ativo, gostava muito de futebol.
Desde que eu nasci, eu sou sócio do Paineiras, no Clube Paineiras do Morumbi aqui em São Paulo. E meu pai foi nadador. Meu pai e minha mãe são do Sorocaba, ele era nadador, nadava, competia e tal. E quando eles vieram para São Paulo, constituíram família, era uma das soluções que se existiam, né? Não existia aquele condomínio que nem a gente vê hoje, condomínio clube, que tem piscina, quadra, A gente morava num prédio que tinha um montão de criança. E a gente ficou sócio do Paineiras e foi uma solução para todo mundo. Então a gente começou ali, aquele padrão, né? Todo mundo vai fazer natação e tal. Depois cada um faz o que se identificar mais. Desde então eu não me identifico com a natação. Desde pequeno? Desde pequeno eu não gosto da natação. Eu fugia, cara, de todos os treinos praticamente, porque eu sou muito friorento, cara. Tem muito frio. Água gelada, então... Na época não existia. A água aquecida era 25, 26 graus. Era o dia mais quente que existia. E lá no Paineiras, no Morumbi, venta pra caramba. É frio e era cedo, era de manhã que eu nadava. Então, a gente fazia parte meio de preparação, que eles chamavam, corria, uns exercícios pra você esquentar o corpo. Essa parte você fazia. Fazia, adorava, meninão. Só que, cara, daí você caía na água, era um frio lascado, literalmente eu não nadava mais que 100 metros. Eu fazia aí, de volta o treinador não tava olhando, eu já me pirulitava pro vestiário e ficava 2 horas ali na água quente, e isso foi até os meus 11 anos de idade. Meu pai e minha mãe não aguentavam mais ter problema, reclamação do clube que eu ficava fugindo da aula, já nada, não vai morrer afogado, então beleza, vamos fazer outras atividades. E daí, fui pro futebol, daí fiquei um tempinho no futebol, mas no clube não era tão assim, porque acho que até a dinâmica familiar, hoje eu entendo mais a dificuldade que era, porque eu morava em Pinheiros e ia pro Morumbi, então tinha que cruzar a cidade. Tenho 3 irmãos, então tinha que conciliar a agenda de 4 filhos entre escola, clube e tudo mais. Então acho que meus pais não pilharam muito de eu ir pro clube fazer o futebol. Eu fazia na escola e sempre levei a corrida como uma coisa que eu gostava, né? Então no clube tinha um negócio que chamava Olimpíada dos Jovens, que eram todas as modalidades esportivas. Então todos os jovens que se inscreviam, eles dividiam em algumas equipes e você fazia tudo, basquete, futebol, natação, polo aquático, tênis de mesa, tinha tudo. E terminava com uma corrida que eles chamavam de mini maratona, eram 2,8 km no final. E daí, cara, no primeiro ano eu fui o segundo. Tipo, com 10 anos de idade eu fui pra 3,24 km, assim, surreal. Acho que eu não faço hoje, mas... E, cara, eu gostei e eu continuava levando aquilo ali. E a corrida sempre foi uma coisa que me motivou e eu era meio cabeçudo, assim. Eu não desistia. Então, eu jogar bola, eu era aquele cara que com 2 horas de jogo continuava correndo. Fui jogar squash, treinei 2, 3 anos, fui segunda classe. E o meu desafio era fazer o professor perder a Coca-Cola que ele tinha que me pagar e eu falava que não ia cansar. E daí, cara, eu ficava 5, 6 horas jogando. 5, 6 horas jogando todo dia à tarde, assim. E daí passou do squash, aquela coisa, né? Aí agora vou pro ensino médio, ter que estudar um pouquinho mais, se dedicar e tal. Não que eu tenha feito, mas a teoria era essa. E daí eu, cara, parei e só fiquei correndo. Daí eu já comecei a treinar a corrida. Então com meus 16, 17 anos de idade eu já comecei. Tinha passado ali no clube por um monte de atividadezinhas e tal, e daí comecei a me dedicar. Mas no próprio clube? Não, daí comecei a correr fora, porque meu irmão já começou a treinar. Na época chamava uma assessoria esportiva, foi uma das primeiras, junto ali com Mário, Marcos Paulo, Entendi. Branca e tal, era a BPM, que era com Aulos. E daí ele já treinava, e daí às vezes eu ia correr com ele. Então ele ia correr, eu ia correr junto, ia correr junto e tal. E daí uma vez até fui fazer uns 10K lá na USP, que tinha os 10K da Nike, da volta da USP oficial, e cara, daí corri os 10 quilômetros lá, e meio sem treinar e tal. E daí começou aos poucos assim fazer mais sentido, porque era uma coisa que só dependeria de mim, que é o que a gente, né, vocês dois correm, quem corre hoje sabe. Você acordou, você põe o tênis e vai correr. Qualquer hora, né? Você não precisa jogar tênis, você precisa de alguém, você precisa da quadra. Futebol, quando a gente é... Nossa. Precisa de mais 10 brothers pra você jogar. Daí começa daí dei 7. Daí você fala, vim até aqui pra fazer 3 contra 3, né? Daí eu falei, não fazia muito mais sentido, assim, a gente tá ali. E daí eu comecei a me dedicar mais à corrida, comecei a treinar, daí um pouco mais a sério. E daí foi a hora que, eu falei, não, beleza, quero fazer isso daqui direitinho. E daí comecei a ter um pouco mais de comprometimento. Óbvio,
limitado por conta da idade, né, cara? Ser 18, 20 anos de idade, um monte de amigo querendo sair, beber, viajar, tá, né? Então daí eu ia pra lá. Você gostava dessa parte também. Daí o treinador puxava minha orelha do outro lado, daí eu voltava um pouquinho, daí eu ia pra lá e voltava tal. Mas como é que era o mercado naquela época, que a gente tá falando já, né, de um período Isso, lá 98. atrás, 98. Como é que era, assim, o mercado running? Então, você falou de assessorias, estavam começando algumas, já tinha circuito. O que tinha de prova, de circuito? Cara, era prova? muito diferente. Assim, eu comecei a treinar mesmo em 95, quando eu tinha 19 anos. Foi quando eu comecei a treinar. Passou do correr 2 vezes na semana sozinho, acompanhar meu irmão pra eu falar, pô, agora eu vou treinar. Cara, assim, a gente ia pra USP, você não contava 200 pessoas na USP num sábado. Era isso, assim. E eram poucos grupos, poucas assessorias que tinham, literalmente. Para vocês terem uma noção, em 2000 eu abri a Personal Life, existiam 11 assessorias registradas ali. Não, a gente fundou a ATC. Nós com as outras 10 assessorias que fundaram a ATC. Então, tá bom, tinha mais umas 2, 3 meio afastadas, sei lá, mais pra Zona Leste e tal, mas a gente falava, sei lá, num universo de 20, 25 assessorias, no máximo. Hoje a gente sabe que tem mais de 400. Então é um outro universo, assim, é exponencial o crescimento. Provas a gente tinha muito pouca. A gente tinha praticamente 2 meias maratonas que aconteciam no ano, que era a meia do Rio, que era padrão, todo mundo ia, na do meio do ano, que acontece em agosto. Na época era setembro, que é aquela internacional, que largava às 9h30 da manhã, mais ou menos. E tinha a meia que era do revezamento Pão de Açúcar. Já tinha, nessa Já época. tinha. Na realidade, assim, quando eu comecei, não, mas ali em 97, 98 já começou. E daí era o momento que a gente, vamos aproveitar para fazer meia. Do triatlo, mesma coisa, só tinha um olímpico que era o internacional. Durante o ano você não tinha nenhum triatlo internacional que o amador pudesse fazer. Era só pro profissional. Então era uma realidade, assim, cara, era não acho que não faz ser melhor nada disso, mas era uma realidade muito diferente de oportunidades e uma realidade muito diferente que eu acho de praticantes. Era uma coisa que hoje virou um pouco, a assessoria esportiva principalmente virou meio clube, assim, né? Então o verdinho não fala com o azulzinho, que briga com o amarelinho, que não fala com o vermelho. E no final das contas eu acho uma puta babaquice isso, cara, porque é ruim pra todo mundo, né? No final das contas todo mundo pode se ajudar e era uma coisa que a gente tinha de parceria nessa época. Então tinha a galera, por exemplo, do Butenas, do triatlo, né? Butenas, Tri Lopes, Marcos Paulo, a Run tinha pouca gente na época que fazia. E, cara, todo mundo treinava junto. Não tinha essa, assim, sabe? De, não, olha, meu treino, minha potência, minha... Não, cara, vamos pra estrada? Vamos, domingão. Domingão era padrão, vamos pra estrada. Na época era 60 a 80 quilômetros. 80 quilômetros era o máximo, assim, que a galera fazia. Porque, cara, ninguém fazia nem olímpico. Então não fazia sentido você ficar pedalando 3, 4 horas na estrada. E, juntava todo mundo. Então juntava, assim, saiu um grupo de 30 pessoas pra treinar. Você fala, não, vários de 30? Não, só tinha esse de 30. Então, ou você sobrevivia e ficava naquele grupo ali, ou sobrava. Então, tinha uma realidade de mercado bem diferente, assim, organizadores de prova, as provas eram extremamente mais, não vou dizer mal organizadas, mas tinha muito menos recurso, as pessoas mais pagavam... falhas. Mais falhas, porque pagava menos, né, inscrição, então não existia chip. Era você chegar e o cara olhar teu número e anotar no papel, né? Nem na planilha, né? Porque planilha... Que planilha? Excel. Exato. No próprio triatlon a gente competia com uma pulseira de velcro que quando você saía da água, você arrancava um pedaço dela e jogava numa cestinha. Nossa. Antes de entrar na transição para pegar bike. E daí o staff pegava aquele velcro e olhava. Saiu 275. 275 saiu com o tempo, ele anotava. Então você não tinha precisão de nada, assim, sabe? Se saísse 10 pessoas junto e todo mundo jogasse ali, ele não ia saber quem foi o primeiro a sair, o segundo a sair, não ia dar tempo. E quando saía pra correr, a mesma coisa, tirava o velcrozinho, o segundo e jogava lá. E quando chegava, o cara olhava, o 275 chegou, anotava 275. Se o staff anotasse errado, você estava desclassificado.
Então, Quem que falou do lance de, O Guilherme de prego? Celso. É o Guilherme Celso, né? Falou de... que chegava, tirava o número de peito e colocava no espeto, sabe? É isso. No espeto, aí ia É na isso. ordem da Era a ordem. colocação. Era surreal. Então, cara, é muito legal você ver o desenvolvimento e, óbvio, o mundo, cara, vai evoluindo pra isso. Você perde algumas coisas, perde, mas isso eu acho que é um baita saudosismo a gente falar era melhor. Não, é o tiozinho do amendoim do estádio, sabe? Que fala, pô, saudade daquele futebol de verdade. Da minha época. Fala, não, é muito legal agora também, cara. Mas acho que evoluiu. você era super jovem, assim, no começo, assim, você começou a levar a sério a corrida, que 16, 17 anos, você falou. Isso. O perfil também, imagino que tenha mudado, né? Não tinha outros adolescentes lá, ou você treinava com mais uns tiozão lá, uns caras mais velhos? Cara, eu acho que era... Os tiozão da época tinham uma idade hoje, né? Que a gente fala, nossa, pô, com 40 anos são os caras de... Né? Você fala, porra, eu tô com essa idade não... Assim, eu acho que era um público que era o 40 a mais, e daí tinha uma moçada. Por quê? Porque na época as faculdades, elas tinham um olhar muito positivo para quem praticava o esporte. Então, a FAAP ajudava muito, o Mackenzie, cara, tem um aluno meu que era do Mackenzie, cara, ele foi pra Mundial, o Mackenzie pagando tudo, de triatlon. Você fala, cara, isso daí a gente tá falando de 96, 97. Caramba. É uma realidade que ele não pagava faculdade, todas as inscrições eram pagas pela faculdade, viagem era pago pela faculdade, uniforme era pago pela faculdade. Então, existia um olhar que era muito mais promissor do que eu vejo hoje. Hoje, tava batendo papo até com o Marcos Paulo nessa semana no Ibirapuera disso, assim... Hoje, o que eu vejo é que as instituições, elas acreditam que o esporte ele mais atrapalha do que ele ajuda na formação. E é uma pena, cara, porque a gente não tem uma visão que é muito, sei lá, do norte-americano, né? Que o esporte ele é uma ferramenta para você conquistar uma boa universidade e que o esporte te traz uma série de outras coisas, né? De habilidades, cara, disciplina, resiliência, consistência, né? Uma série de coisas ali que ele vai te ajudar pra vida. Você vai ser um bom profissional. O esporte vai te ensinar isso. E a gente não vê isso hoje, né? Então é uma pena, assim. Eu acho que naquele momento lá, eu olhava o pessoal mais velho, eu achava que eles já eram muito velhos, e eu não entendia algo que eu vivo hoje, que era, pô, por que esses caras de repente eles estão lá, os caras já fazem Ironman, já treinam, já estão bem sucedidos financeiramente e esses caras estão deixando de fazer tanto. Eu não entendia isso. E hoje eu entendo, porque hoje eu sou esse cara. Não sou tão bem sucedido financeiramente, mas eu entendo pelo momento de vida, né, cara? De falar assim, pô, eu tenho 3 filhos. Agora a prioridade não sou mais eu, né? A prioridade agora é fazer meus filhos praticarem. Então, se alguém tiver que abdicar de alguma coisa nos dias de hoje, sou eu que vou abdicar de, por exemplo, parar e não fazer mais o triatlon. Porque o tempo que eu estaria treinando, eu vou estar com meus filhos, eu vou estar ajudando eles e tudo mais. E a parte profissional aí nessa guinada, cara? Foi pra faculdade, começou a trabalhar, como que... Cara, eu comecei a trabalhar com 15, mas não no esporte, eu comecei com comunicação. Eu fui trabalhar numa produtora de vídeo e fui ser editor, então era muito louco porque eu vivia 2 extremos, assim, eu vivia o lado, na época que a comunicação era quase 100% frequentada por pessoas muito loucas, droga pra caramba, onde você trocava o dia pela noite, né? Não é essa vida boa do Biel aqui hoje, não, que fica ali, ó, tomando energético, tá vendo? Ar-condicionado, fazendo tudo ali, se ele quiser ele pega o computador dele, faz em casa, faz... Mas pergunta pra ele se ele tá trabalhando muito, ele vai falar que tá muito. Então, agora ele vai entender. Atribulado. Eu era editor de vídeo, então as pessoas, o pessoal saía produzir o material, e eu ficava na produtora, fazendo outras coisas. Quando eles voltavam, tipo, 7, 8 da noite com o material produzido... Agora é contigo. Só que era fita. Analógico. Era lá, era 100% lá que eu tinha que trabalhar. Tinha que ir lá, né? Não existia a possibilidade de eu não vou fazer depois, vou fazer em casa. Não, esquece. Então, muitas vezes, cara, a gente varava à noite, né? Não tinha... tinha que entregar. Tá bom, fazia, mostrava pro diretor ou pro cliente, ele falava, gostei, beleza, não gostei... Refaz como? Em fita. Então não tem essa de arrasta esse trechinho aqui, põe esse aqui, aumenta ali, tá, não tem essa. Era tudo era complicado. E eu convivia num ambiente, cara, que pra mim era muito
eu adoro isso, até por isso que trouxe a comunicação de volta para minha vida, mas era muito difícil eu lidar com aquilo, porque era, cara, um ambiente muito congruente, assim, era o esporte que eu adorava, praticava, continuava fazendo com, cara, varar a noite, trabalhar com caras cheirando do seu lado. Eu falava, daí chegou uma hora que eu falei, cara, eu não quero mais isso. Isso daqui eu não quero isso pra minha vida, não quero conviver com isso daqui. Nunca usei droga. E eu falei, cara, por mais que eu falasse, deixa os caras fazerem, mas não é legal você ficar convivendo com aquilo ali, né? E daí eu falei, não, vou sair. E eu já tava fazendo faculdade de comunicação. Daí no 3º ano, daí eu falei, não, vou terminar e daí depois eu mudo. E daí minha irmã já trabalhava com esporte. Ela falou, pô, se você quiser, a gente monta uma assessoria junto. Você faz educação física e a gente monta a assessoria junto. Eu falei, porra, beleza, fechou. Então eu nem pensei muito assim, sabe? O que eu vou fazer da minha vida? Apareceu a oportunidade, eu falei, fechou. Daí em outubro de 2000, eu entrei na faculdade, né? Tava terminando comunicação. Final de 2000 eu entrei e a gente já tinha aberto a Personal Life. E daí em 2001 entrou o CREF falando, não, agora você é obrigado a ser formado para você poder... E daí eu não consegui justificar na época de ser provisionado. Putz, não, você já estava trabalhando antes, que tinha umas exceções dessa. Mas continuei com a supervisão da minha irmã e fui fazendo a faculdade e a assessoria foi andando. Entendi, então, a sua irmã já era formada. Já era formada, ela é mais velha. E ela já foi direto, ela fez esportes. Então, daí eu já saí da comunicação e fui direto para ali. Então, daí já começou a assessoria ali, em outubro de 2000. Antes até da gente seguir nessa parte da assessoria, voltando para a corrida, né? Você falou que você começou falando de maratona, né? Porque acho que é um tema que, enfim, você já começou, pelo que a gente viu em outras entrevistas, já começou com os 2 pés no peito já, né? Sem saber o que estava fazendo. Perdidão. Já metendo sub-3, tudo. E assim, você continuou evoluindo ao longo dos anos, né? Então a gente vai querer falar disso também. Mas e maratona, assim? Como é que na época como é que era vista a maratona pro amador fazer, para um moleque novo fazer? Era veio diferente. De você? Cara, ou veio tipo do meio a galera fazendo e, porra, vou fazer esse negócio? Quando eu comecei a treinar, que eu falei que comecei a treinar ali em 95, mais ou menos, eu já fui treinar com o Marcos Paulo. Eu tinha muita proximidade com o Fábio Rosa, e ele trabalhava tanto nessa assessoria que o meu irmão treinava, que era a BPM, quanto na MPR, que na época era só Marcos Paulo, né? Não tinha a MPR. E daí eu falei, poxa, não, era muito mais convidativo para mim ali, porque o ambiente que meu irmão convivia na assessoria que ele vivia era um ambiente mais a galera que treina, mais saúde e tal. E eu falava, pô, eu olhava ali, o Fábio na época treinava muito, Fábio Rosa, competia. Eu falava, pô, eu acho essa pegada aqui mais bacana. E daí eu fui pra MPR e treinei de lá, 94 mais ou menos, até 2000, que foi quando a gente abriu a assessoria. E, putz, estava começando esse movimento. Existia já uma galera que fazia maratona no Brasil, algumas fora tal. Mas era uma coisa que, assim, puta, cara, o cara é louco, o cara faz maratona, né? Era uma coisa não de insanidade, mas até de respeito. Fala, pô, não, o cara já faz maratona. Não era qualquer um que ia para se entrar num planejamento, num ciclo para fazer uma maratona. E daí eu comecei a treinar e quando apareceu essa oportunidade é porque minha irmã ia acompanhar uns atletas da MPR, ela estava trabalhando lá, alguns atletas da MPR na maratona da Disney. E recentemente eu fui saber, eu não sabia, minha mãe falou, poxa, você não quer ir? Daí você corre? Daí eu falei, pô, será? Daí eu fui conversar com o Marcos Paulo e com o Fábio, eles falaram, não, você faz, isso era tipo setembro. Eu falei, beleza, vamos aí. Treinar aqui uns meses. Faço, então se eu faço, né? Tinha feito, sei lá, acho que 1 ou 2 meias, que era Pão de Açúcar e a do Rio. Eu falei, beleza. Daí eu fui saber recentemente que minha mãe falou pra eu ir, por quê? Porque meu pai não ia conseguir ficar de olho em mim e ela não queria que eu, com 20 anos de idade, ficasse sozinho. Cara, pô. E daí ela jogou o filho numa maratona, entendeu? Com a irmã lá. O cara sozinho aqui. Imagina. Porque minha mãe ia com a minha irmã, ela ia aproveitar, tipo, minha irmã ia a trabalho, minha mãe falou, vou passear.
Daí ela falou, pô, mas eu vou deixar meu filho caçula com 20 anos sozinho em casa em São Nem a Paulo, nem pau. a pau, era janeiro. Ela falou, você não quer ir? Tipo, Faz uma sozinha? maratona, melhor fazer uma maratona do que ficar sozinho Eu fui aqui. saber isso recentemente e eu vou te falar que ela tava certa, porque eu também não faria o mesmo com meu filho hoje, entendeu? Justo. E daí veio essa coisa da maratona e de fato era uma coisa... Cara, a gente não tinha informação, né? É muito louco, assim. Imagina, isso daí eu fiz em janeiro de 98. Eu tinha acabado de fazer 22 anos quando eu fui fazer a primeira maratona. Então a gente não tinha essa tara de maratona, a gente não tinha tara de correr muito, a gente não tinha tara de... Não existia essa coisa de sub. Isso era totalmente inexistente. Tinha essa conversa. Nada, imagina. Vai lá correr. Cara, você fazer a maratona era o que eu carrego comigo hoje, cara. Só de você fazer uma maratona já é animal. Já é incrível. E de fato é. Porque a gente banaliza, né? A gente banaliza 10 quilômetros. Cara, se a gente pegar 10 quilômetros aqui do Itaim, Nossa. em linha reta, você vai para qualquer canto da cidade de São Sim. Paulo. É. Em linha reta, eu tô depois da Castelo Branco já, em 10 quilômetros. É muita coisa, cara, não é pouco. E a gente vai banalizando isso, que eu acho que foi o que aconteceu ao longo dos anos aí que foi passando. Então, quando eu entrei nessa para fazer a primeira maratona, eu falei, beleza, eu vou lá, eu só vou seguir o que me passaram aqui na planilha, cara. Eu sempre fui muito isso, assim, sabe? Eu sou um bom seguidor de regra, cara. Você fala pra mim, faz isso aqui, pede. Ó, você tem que fazer isso, eu vou fazer, cara. Tem que seguir, tem que chupar limão, tem que dar 10 saltos, tem que... O que você falar pra eu fazer, eu vou fazer. E eu fui treinando e fui indo, assim, sabe? Meio sem pensar muito nos 42. Era, eu tenho que fazer isso daqui, essa planilha. Essa planilha. Quando eu fui pra prova, cara, nem assim... Eu saí pra correr num ritmo que eu achei que eu aguentaria fazer a prova. E falei, eu vou manter aqui, acho que era 6,45 a milha, mais ou menos, que dava uns 4,15, mais ou menos, o quilômetro. E eu nem sabia que era sub 3. Eu não sabia o tempo final. Eu falei, 4,15 eu acho que eu consigo correr a prova inteira. Entendi. Não fiquei pensando, sabe? Não, olha, se eu correr pra tal ritmo, eu vou fazer tal tempo. Fazendo tal. conta, né? Não. Nada. E daí foi engraçado porque eu fui correr com 2 amigos, um que ele se inscreveu na semana, na meia, e largava junto na época, então ele foi na meia comigo e com outro amigo meu que treinou pra fazer a prova. E daí, cara, já tinha a competitividade que existe no MPR, já existia na época. Era... Assim, tinha gente que parava treino no meio, quebrava, arregava. Porque o Marcos Paulo sempre foi aquele jeito lá, ele chegava, Ricardinho vai treinar hoje, quero ver quem vai arregar hoje. Não é porque eu era bom, é porque daí ele chegava e colocava a pilha, aquele esquema dele, entendeu? E cara, e a gente foi com mais 2 caras que já corriam. E eu, cara, não fazia a menor ideia, eu nem sabia que a prova era fria. Eu fui de short e regata, tava 5 graus na largada, óculos escuros na cabeça e era noite. Totalmente perdido. E quando eu fui pra largar, fui eu, esse amigo meu e um outro que treinou pra fazer a prova. E esse amigo meu que largou comigo até pra ir na prova inteira, ele largou e quando chegou no 30º quilômetro, ele falou, Ricardinho, vou apertar. Eu falei, cara, vai aí que eu tô tranquilo, eu vou manter esse ritmo aqui. E daí ele abriu uns quilômetros de mim, assim. E, cara, quando chegou no 36, eu falei, cara, agora é uma volta de 6 na USP. Literalmente, foi assim, cara, pensei, cara, é a raia inteira, tal, sobe, 10, né? Falei, agora é pau. E daí, cara, meti 4 por 1000 ali no final, nos últimos 6 quilômetros. Tanto que eu cheguei a 10 segundos desse amigo meu que tinha aberto mais de minuto. Mas, cara, por não ter experiência, eu falei, cara, eu vou aqui. Então era uma realidade muito diferente. Hoje, se eu olhasse para trás assim, eu falava, puta, eu acho que eu teria um comportamento diferente e um aluno meu instruiria de uma maneira diferente para executar a prova. Mas na época terminou a prova, eu liguei de orelhão pro Marcos Paulo, entendeu? Do orelhão do hotel. E ele falou, cara, você é muito louco, cara. Você é muito louco. Imagina ele falando assim. Mas era aí você fechou muito diferente. 256. 256. Que era, cara, pra época, era uma, assim, é um ritmo bom, mas pra época era surreal. E depois, era muito diferente do que um sub-3 hoje, assim, sabe? Depois dessa você fez outras maratonas até... Demorei 20 anos pra melhorar meu tempo. Mas também você já começou não foi degrau por degrau. E eu acho que eu fui me conhecendo, cara. Até foi um dos motivos de eu escrever o meu livro, foi esse, né?
o quanto eu me ferrei, assim, o quanto eu dei cabeçada, o quanto eu sofri, o quanto eu errei por falta de informação, o quanto eu errei por impulso, por ser impulsivo, o quanto eu errei por não querer entender ou não querer respeitar. Daí eu falei, cara, eu preciso passar isso para outras pessoas, cara, porque todo mundo passa por isso, né? E não é que hoje eu acerto 100%, mas eu falo constantemente para os meus alunos, aproveita que eu fiz e ainda faço, cara, porque um monte de erro que eu cometi, eu não vou deixar você cometer. Se você for inteligente, você vai me ouvir e vai falar, puta, isso daqui eu não vou fazer, entendeu? Porque o cabeçudo já deu com a cabeça na parede. E como é que você foi parar no triatlon depois, cara? Porque quando acabou a maratona, eu falei, pô, cara, nem é tão difícil esse lance assim. Nem é tão difícil. Né? Não, eu juro, eu acabei não fazia ideia, assim. Eu acabei literalmente, falei, cara, tenho certeza que dava pra eu tirar uns 10 minutos dessa prova. Óbvio, né? Depois, né? Não foi no último quilômetro que eu pensei nisso, né? E daí eu falei, cara, o Daniel, que é esse cara que fez comigo, ele já fazia triatlon, já tinha ido pra Mundial em Cancún e tal. Daí ele falou, não, ano que vem eu vou fazer o Iron. Daí eu falei, pô, Iron, cara... Triatlon, eu já conhecia, o Fábio Rosa fazia, eu convivia com todo mundo ali da MPR que fazia. Eu falei, pô, acho que eu vou começar nessa parada. Beleza, voltei e já comprei uma bicicleta. Eu falei, vou começar a fazer. E daí comprei e, putz, odiava nadar, mas eu falava, cara, tá bom, vai, faltando 2 semanas pra eu ir fazer a prova, eu nadava 2 dias na semana, só pra completar a distância, literalmente, falava, vou fazer. E daí, comecei a fazer e falei, poxa, acho que dá pra ter um caminho legal aqui, assim, sabe? Pô, solteiro, né, cara? É fácil fazer triatlon, né? O duro é casado, com filho, daí, né, trabalhando, daí você fala, pô, daí já muda o rolê, entendeu? Mas foi isso, eu voltei da Disney e olhei, o Daniel falou que ia se dedicar pra fazer o Iron, daí eu falei, pô, cara, se ele vai fazer o Iron, o cara já foi pra Mundial, eu não tô tão longe. Você já foi logo pro Iron Não. Até fui mais rápido do que deveria. Em 3 anos eu fui pro Iron. Tá. Mas distâncias menores. Fiz. Não, comecei com short. Daí no ano seguinte, 99, e fiz o Internacional, que era o único olímpico que tinha. Daí, no final de 99, eu fiz o meio. Daí, começo de 2000, eu fiz também o Internacional. Daí não fiz o meio no final do ano, que era o que tinha, que só tinha Pirassununga, era o único meio que tinha, porque eu fui fazer Chicago. Daí eu falei, não, daí eu fiz a Maratona de São Paulo em acho que foi abril, maio, sei lá, junho, mudava todo ano a Maratona de São Paulo em 2000, em outubro de 2000 eu fiz Chicago. Mas daí tava entrando errado, já tava entrando, não, eu quero 4x1000, eu quero fazer 2,48, quero fazer 2,48, quero fazer 2,48. E daí fui tomando na cabeça uma atrás da outra. O que você tomou? Aí foi o quê? Foi lesão? Não, cara. A primeira que eu fiz depois de Disney, que foi em 98, eu fui fazer São Paulo em 2000. Daí fiz 3,6, cara, um percurso que era um percurso duro, cara. Faço Sumaré inteira, subia Sumaré, 4 km de subida. Aqui em São Paulo só tem percurso duro, velho. Mais deserta do que é hoje, era só maratona, não tinha nenhuma prova junto. Subia a Sumaré? A Sumaré inteira, saía lá do Memorial da América Latina e ia até Inácio, e daí descia a Teodoro, daí caía ali na Pedroso, passava na frente do Vila Lobos e tal, pra daí cair na USP, daí fazia a subida da volta de 8, ali do Cavalo da USP. Daí pegava todos os túneis, cara, era... Duríssimo. Um percurso duro, assim, largava no Pacaembu, fazia todo o minhocão e tal. E daí azedei, assim, eu acho que azedei fisicamente, olhando hoje, eu acho que eu azedei um pouco emocionalmente. Psicologicamente, ali deu 3,6. E achei uma porcaria na época, fiquei puto e tal. Falei, não, vou pra Chicago e vou resolver. Daí fui pra Chicago, treinei relativamente bem, mas também já fui com o olhar de, não, vou pra quebrar tudo, passei a meia pra 1,24 e voltei pra 2h02. Andei, vomitei, fiz número 2 na cidade inteira, enfim. É mesmo, cara. Daí começou um estigma das pessoas de fora que o Ricardinho não tinha cabeça pra competir, né? E daí o cara falava, cara, eu não ficava nervoso, eu não deixava de dormir, não era nada, assim. Daí eu fui entendendo algumas coisas, a alimentação tive que mudar, porque eu não consigo fazer o carboload, né? Comia massa, daí por isso me dava problema intestinal. Eu não entendi o que era, daí eu fui entender, daí eu voltei de Chicago e falei, não, nada está tão ruim que não possa piorar.
vou fazer o Ironman 2001. E daí foi a hora que piorou, entendeu? Porque daí tudo que eu passei em Chicago, eu passei em Floripa. E a Jurerê Internacional. A do B com fé. Tem muita árvore lá que tá forte graças a mim. Cara, mas isso então era muito por causa do carbo low. Eu arrumei minha alimentação e seguia tudo que o nutricionista falava, cara. Caramba, nossa, tem isso, beleza. Daí, não, come macarrão no dia, não, beleza, meu. Mas sua individualidade. É a minha individualidade, que é o que eu falo. Sim. E eu falo no livro, não é que se faça exatamente isso, mas identifique. Se você tem um problema, você tem que entender o seu problema. E eu demorei muito pra acreditar nisso e ir atrás, porque era aquela coisa que não, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, o mundo funciona assim. Você fala, cara, desculpa, ser humano, cara. Ser humano. Como é que eu vou falar que, assim, eu tirei na alimentação ali, a farinha, principalmente, da minha vida, eu nunca mais tive problema, cara. Nunca mais tive problema de ir no banheiro. Eu tive várias vezes, não foram poucas, várias vezes. Até entender isso. Mas que momento que foi, assim, alguém falou, pô, experimenta não fazer isso, ou você mesmo que chegou a essa conclusão? Cara, eu comecei a fazer no empirismo, assim, sabe, comecei a ler, estudar, falei, pô, tem muita gente falando, cara, que não consome, que não faz bem, daí um amigo meu tava com doença celíaca, e daí ele começou a tirar e ele fazia, e daí ele começou a não ir mais no banheiro, por exemplo, antes de prova. Eu falei, opa, peraí, cara, porque antes de prova todo mundo fala que vai, e o banheiro fica lotado. Falei, que história é essa, cara? Daí comecei a prestar atenção, falei, poxa, cara, deixa eu tentar fazer isso daqui. Daí foi um ano de adaptação, literalmente um ano de adaptação pra eu acostumar, pra eu não me sentir mal, porque eu falo, né, cara, o nosso corpo, ele é um, assim, ele é um funcionário seu. Se vocês tiverem audiência, ganharem dinheiro e não precisarem gravar, vocês vão gravar? Não vão. O nosso metabolismo é a mesma coisa, né? Vamos falar de fisioterapia. Se não precisar tratar nada e resolver sozinho, precisa de fisioterapeuta? Não precisa. Né? Agora, se não resolve sozinho, né? O cara precisa de alguém. Então, o nosso corpo é a mesma coisa. Então, ele tava ali e ele falava, cara, tô comendo a cada 2 horas, 3 horas, pra que eu vou atrás de outra fonte de energia? Né? Tá caindo aqui sozinho. Então, ficava ali, sentadinho ali, ó. Né? Na hora que você começou, opa, peraí. Não. Você vai ter que buscar, você vai ter que deixar o teu corpo mais inteligente para ele buscar outros caminhos, outras fontes de energia, ele vai ter que sintetizar de uma forma diferente. Daí começou a época da maçã lá, do Apple Rules, que eu falei, cara, vou parar de comer bisnaguinha de manhã. Eu falei, mas eu quero comer alguma coisa. Daí eu comi uma maçã. Daí eu via que já não dava mais vontade de ir no banheiro. Cara, eu ia correr por São Paulo, eu tinha que levar lenço umedecido. Porque a USP, eu ia muito na USP, porque eu morava mais perto, não tem banheiro, né? Não tinha banheiro na época que você podia usar. Eu falava, cara, que absurdo, né? Daí eu comecei a ir para Ibira, que era mais longe da minha casa, porque eu tinha que ter banheiro onde eu ia treinar. Eu falei, não, tá tudo errado, né? Esse lance pra ser libertador, né? Cara, esse lance da maçã eu ouvi em algum programa de vocês, com o Balu também, conversando, e eu lembro disso muito, assim, até pra... Não é a questão da maçã, o efeito da maçã, é o que ela substitui, o que te... É o episódio como é que chama? Via negativa. Via negativa. Depois disso, nunca mais esqueci. Eu falei, cara, faz muito sentido. Assim, porque não é o que você... Não é que ela vai te fazer bem, né? Que você não vai comer às vezes um doce, ou vai comer um... E daí, acho que é um conceito pra vida, Bessa. Eu acho que é muito legal, cara. Não é o que você faz, é o que você deixa de fazer primeiro. Então, não é... Eu falo, tem gente que fala assim, pô, mas você só come salada. Eu falo assim, cara, peraí. Comer salada não emagrece, tá? É que você comer salada e não comer o que você come, te emagrece. Exato. Isso. Né? Então, a via negativa é isso, é você deixar de comer um prato de macarrão, é você deixar de comer o petit gâteau, é deixar de você tomar um refrigerante, não é beber água pela manhã com limão que vai te emagrecer, né? Não é o jejum que vai te emagrecer, é que você não comeu a besteira, né? Então, acho que foi nesse episódio que eu falei da maçã, porque todo mundo falava, né? Pô, mas o que a maçã tem de mais? Não tem nada. Médio índice glicêmico, né? Pô, tem fibra. Cara, tem gente que come e vai no banheiro, né? Tem gente que come e não vai no banheiro, mas não é a maçã que faz você ir no banheiro. Você tem 3 metros de intestino, né? Não adianta eu comer a maçã sendo que eu comi 2 pratos de macarrão no dia anterior. Pra mim não vai dar certo, do mesmo jeito, entendeu? Lá. Exato. Entrou, né? Saiu, né? Fato, né? Ô, Hirsch, você tava falando das assessorias, né? Da parte da corrida. E essa parte de
equipamentos também, assim, de evolução, né? Como é que vocês corriam lá, 98 e tal, e agora 2025, até o Heleno veio aqui também e falou, pô, cara, o dia que deu pau no sistema do Garmin, ninguém correu. Ele falou, teve aluno meu que voltou pra casa. Voltou pra casa. E ele ficou puto, falou, cara, não é possível que vocês vão voltar pra casa. E acontece, cara. E acontece. Cara, era um mundo muito surreal, se a gente for pensar, né? A gente tá falando de, sei lá, cara, 25 anos atrás. Você fala, tá bom, é bastante tempo, mas fala, pô, não dá pra a gente pensar no mundo que a gente tem hoje, a quantidade de produtos, acervo, acesso que a gente tem a tudo, né? Você fala assim, pô, não tinha tênis. Não tinha tênis. A gente comprava do Gilson e do Teru, que na época era 100% informal, que eles traziam, e assim, que tênis que você tem? 39, não é? Você tem tal tênis 39, é que tênis você tem 39 é esse. Deixa eu pegar, beleza, é esse aí que eu vou levar, porque era o que tinha. Não tinha loja especializada, mal existia o World Tennis, e na época vendia o que as empresas tinham aqui, que ninguém olhava pro running. O running era, sei lá, cara, corre com o tênis que você tem aí, né? Isso a gente falando de tênis, mas isso de tudo, né? Frequencímetro, que era o que se usava na época, era só polar e dependia da importação. Então, se chegava num momento onde importou, vendeu tudo que tinha, dava um gargalo de um tempo que você não tinha mais relógio para comprar. Bicicleta, idem. Carbogel, era insano, cara. Chegava, você falava, nem sei se eu vou precisar, mas me dá, porque daqui um mês acabou e só vai chegar daqui 6 meses. Ficava literalmente, 3, 4 meses sem receber carbogel, entendeu? Então era uma selva, né? Era uma selva. Muito diferente. Muito diferente, cara. Não tinha, quero comprar um pneu de bicicleta. Cara, era o que tem. A roda só tinha fora, não existia equipamento aqui, era muito limitado, assim. Então era bem diferente, cara, bem diferente. E você é paciente com seus alunos para quando tem esse tipo de... Não vou falar de chilique, mas de explicar, né? Tipo, porra, né? Cara, você tem paciência, antes assim? eu não tinha, sabia? Ou, sei lá, alguém chega, acabou de começar a correr, você viu que o histórico é sedentário, quero fazer uma maratona ano que vem, então inscrito, tipo, esses tipos de assunto... Não, eu na realidade, assim, hoje eu tento entender muito, assim, porque a informação tá aí, as pessoas estão aí, o mercado tá aí, e não adianta eu querer brigar. Eu sou um educador, eu falo isso constantemente no Interessado Corrida. Minha formação é ser um educador. E a atividade física é a ferramenta que eu vou usar. Só que não é só atividade, é tudo que gira em torno. Então, muitas vezes eu ensino até a pessoa para melhorar como pessoa. Ela entender que, cara, ela vai ter que controlar a ansiedade dela. Eu sei que ela quer fazer a maratona esse ano, mas, você começou a correr faz 2 meses, ou você tá com dor. E não é que eu falo... Antes eu falava, imagina, não ficava puto. Cara, hoje eu falo, não, cara, eu tenho que educar, eu tenho que ajudar essa pessoa. E não é por passar um pano ou por passar a mão na cabeça, não é nada disso. É porque, de fato, às vezes as pessoas elas não têm a informação ou elas tiveram uma educação muito diferente da minha, até ligada ao esporte, ou ao comprometimento, ou à dedicação, ou à disciplina. Então eu não posso cobrar que o meu aluno seja tão dedicado quanto eu seja. Eu fui treinar uma vez, fui viajar pra praia, treinando pra maratona da Disney. Primeiras semanas, assim, sabe? Literalmente ia correr, sei lá, acho que 18 quilômetros, alguma coisa assim. Cara, vou pra praia com os amigos, falei, beleza, acordo lá sabadão e corro. Chinelo no pé, esqueci de levar tênis. Eu corri descalço. Eu vou cobrar isso de um aluno meu? Não tô nem dizendo que eu fiz o certo, mas eu tô dizendo comprometimento. Hoje, se acontece, ou eu não treino, ou eu vou num lugar e compro um tênis. Não vou comprar o tênis de 2.000. Dá um de 300 aí qualquer, só pra não ferrar meu pé. Sim. Então, assim, antes eu era o contrário. Eu queria que o cara tivesse essa minha pegada, esse meu comprometimento. E, cara, ninguém é obrigado a ter esse comprometimento. O cara tem todo o direito de me pagar e não treinar. Pausa rápida para você que está assistindo esse programa, que a gente tem um recado especial. Você que é treinador, profissional da saúde ou entusiasta do esporte,
Esse ano a gente vai dar continuidade ao projeto de sucesso do ano passado, os simpósios do Ironman Brasil. Após a excelente recepção que teve no ano passado, o Dr. Leandro Gregorucci, que é diretor médico do Ironman, resolveu expandir essa discussão científica e prática dos esportes de endurance. Serão 6 simpósios esse ano discutindo os 4 grandes temas: medicina esportiva, treinamento esportivo, fisioterapia e nutrição. 5 desses eventos acontecem na sexta-feira, que antecede as provas de 70.3 das etapas do Ironman Brasil. E para coroar esse calendário, a gente vai ter o segundo simpósio Ironman Brasil, que acontece em Jurerê Internacional, lá em Floripa, antes do Ironman Brasil, que vai ser quinta, sexta e sábado, assim como foi no ano passado. Então, se você é médico, treinador, coach de assessoria esportiva, fisioterapeuta, nutricionista, você é muito bem-vindo para assistir esse simpósio. Se você é estudante ou profissional de outra área, também. E em todos esses eventos terão inscrições presenciais, que tem vagas limitadas. O ano passado acabou super rápido, então quem quer presencialmente no evento garante lá já a sua inscrição. Vão ter vagas online também, com valor reduzido. Além disso, todos os inscritos para o simpósio presencial ou online também terão a oportunidade de ser voluntários na tenda médica em todas as etapas do Ironman Brasil. Para mais informações e garantir sua inscrição, acesse o site www.simposioironmanbrasil.com.br ou o Instagram @simpósioironmanbrasil. E tem o cupom de desconto do Estema que te dá 10% de desconto na inscrição. Cupom ESTEMA10. Nos vemos em 2025, esse ano, nos simpósios do Ironman Brasil. Ele tem todo o direito de fazer isso. Não, acontece bastante. É que nem vocês, né? Isso acontece. Mas é igual cara. na físio. Você sai lá e fala, cara, acabou o treino, faz um gelo. Se o cara não fez o gelo, cara, você vai brigar com ele. Você só fala, pô, cara, faz o gelo, é importante, vai te ajudar. É na orientação. Não adianta você brigar, não vai resolver, cara. Não vai resolver. Cara, isso é muito... Essa semana aconteceu exatamente isso. Eu quero nomes. Um paciente meu... o Renan, você vai ouvir aqui, ele vai pro Rio com a gente fazer maratona. Paciente meu também. Tá no pelotãozinho nosso lá. Aí ele me mandou uma mensagem, falei, cara, eu testei, ele falando, né, testei um tênis de placa, tô com a canela doendo pra caramba, não sei o que, fiz força, e aí ele ia ter uma rodagem, sei lá, de 60 minutos, né, e depois ia ter o longo no fim de semana. Eu falei, cara, pula essa rodagem, espera tudo. Aí, eu nunca vou no treino de manhã no Ibira lá, fui lá, cheguei, ele tava lá, achei melhor vir, tudo, falei, mano, você já é grandinho, né, barbado, cara? Né, meu, fica me ajuda a te ajudar, cara. Mas então, isso... eu já tive muito menos paciência, cara, hoje eu prefiro entender, porque eu acho que é mais fácil a gente conversar e a pessoa mostrar. E vou te falar uma coisa: se ela não aprender eu conversando, não vai ser brigando que ela vai fazer. Porque ela não vai fazer. Se essa pessoa não vai aprender recebendo atenção e a informação, a orientação correta, cara, ela só vai aprender na dor. Né? O famoso, se não é no amor, é na dor. Então, assim, eu não desejo, cara, pra ninguém, porque eu já me machuquei muito e não quero que ninguém se machuque. Mas tem gente que de fato vai ter que passar por isso para aprender, cara. Tem gente que passa e não aprende. E a parte comunicador, cara, onde que ficou? Porque o Três Lados surgiu só em 2019, 18? 19. E aí, cara, do início da assessoria aí até 2019, onde ficou esse lado comunicador? Cara, ele voltou, ele sumiu depois que eu abri a gente abriu a Personal Life. Daí ele ficou dormente ali de 2000 até mais ou menos 2008. Que a gente dava treino pro pessoal do Terra, do portal, e eles iam transmitir a Olimpíada de Pequim. E daí a gente dava treino pra um monte de gente lá, tal, que nem vocês conhecem um monte de gente. Eu falei pra eles, cara, mas e aí, como é que vai ser? Não, a gente vai ligar lá e vai ser só a imagem. Eu falei, como assim, cara? Eu falo lá. Eu falo. Não, você fala? Eu falei, pô, falar não é problema, né? Daí eles falaram, pô, beleza. Daí eu falei com eles falaram, puta, não vai dar, porque a gente vai ter que mandar o sinal direto, e tecnologia na época era totalmente diferente. Falei, beleza. Daí passou 1 ano e meio, os caras fecharam que eles iam fazer a transmissão de Guadalajara 2011, o Pan-Americano. Daí eles vieram e falaram, cara, a gente quer que você faça a transmissão com a gente. Falei, beleza, fechou. E daí eles montaram uma estrutura que foi, cara, o que se faz hoje, por exemplo, de Cazé, TV, de todo mundo, se deve a eles. 100%. Foi um case mundial, onde foi a primeira transmissão, foi em Londres, a primeira transmissão onde eles tinham 32 canais simultâneos de transmissão. Caraca. Não existia isso no mundo. Foi a primeira, assim. E comentarista e apresentador em todos os rolês.
Então, cara, era um time assim, eram 2 andares ali do prédio que eles eram ali do D&D ali na Berrine. Cara, era um andar inteiro que era só as pessoas que trabalhavam no microfone. Não era nem, tipo, redação, não. Estúdio, a galera, imagem... era comentarista, apresentador de tudo. Então, cara, tinha de esgrima, tinha de hipismo, cara, ciclismo, triatlon, corrida, basquete, vôlei, tudo. A casa da TV hoje. Exato, era o que era, exatamente, o dia todo. E daí, a gente fez Guadalajara, que foi o piloto disso. E no rolê de Guadalajara, cara, aconteceu uma coisa engraçada, que um dia um apresentador não pôde ir. E daí, eu tava comentando, os caras falaram, pô, cara, você não apresenta? Eu falei, apresento. Era tipo 1 minuto de abertura aparecendo a minha imagem assim, e depois ficava só em off. Que nem mais ou menos vocês fazem no Iron Man. Faz a abertura ali e depois imagem da prova. Depois imagem da prova. Daí, cara, óbvio, deu um frio na barriga, porque primeira vez na história, você, representando um canal, nos Jogos Pan-Americanos. Mas fiz, beleza, passou. Daí quando voltou pra Londres em 2012, eles me chamaram e, a ideia era um time, cara, Shelda, Dani Zangrando, Marcelo Negrão, só galera, e tava eu ali, né? E eu, né? Todo mundo e eu. E daí foi, em paralelo, abriram a Rádio Bradesco, que na época era Bradesco Sports FM, que tinha em São Paulo, Rio e Porto Alegre e BH. E ela entrou em maio no ar. E logo depois já entrou os Jogos Olímpicos de Londres. E daí o pessoal me chamou de lá para eu fazer um comentário pontual em algumas coisas. E quando chegou lá, era no Grupo Bandeirantes, eles falaram, pô, cara, que legal, tal. Eu falei, eu vou comentar amanhã o triatlon. E eu vou levar o Juracy. Vocês querem que eu fale para ver se ele quer vir aqui? Pô, você consegue trazer? Eu falei, óbvio. Na hora que eu falei óbvio, os caras falaram assim, mas quem mais você consegue trazer? Eu levei Shelda, levei Dani Zangrando, levei Marcelo Negrão. Cara, comecei a levar todo mundo que tava no Terra pra comentar lá o que tinha acontecido depois na sequência na rádio. E os caras falaram, você não quer ter um programa aqui? Eu falei, pô, mas como assim? Não, um programa. Cara, você conhece todos os atletas e tal, você tem contato... Eu falei, tá bom, vamos formatar. Daí formatamos que ia ter um programa que chamava Revezamento 5x5, que era de segunda a sexta, 1 hora todo dia ao vivo. Nossa, todo dia? Todo dia, cara. Puxado. Eu apresentando, só eu e um entrevistado. E daí o que eu sugeri na época era ter um outro cara comigo. Eu era o host, mas tinha mais um, que era algum esportista. Que era teoricamente ex-esportista. E porque daí circulava. Então o cara ele teria aquele traquejo de... Putz, realmente, quando fui pra Sul-Americano foi assim. Quando eu fui pra seleção, tananã, tal. Completa um pouquinho, né? Completa, não ficava só eu falando ali e tal. E daí a gente chamou o Fernando Portugal do rugby. Na época ele até jogava, ele foi capitão da seleção 10 anos. A Dani Zangrando, o Zete, Marcelo Negrão e... Tinha mais alguém que eu não lembro. Vão me xingar, mas tudo bem. E daí, cara, começou a rolar. E daí todo dia, eu tinha que me preparar, né? Porque não era... Todo dia. A pauta tinha que... Eu não fazia pauta, mas eu estudava muito... Eu sempre gostei muito desse formato que a gente tá aqui. Que é o que a gente faz no 3 Lados da Corrida. Mas você tinha que ter um repertório. Eu tinha que ter um repertório. Conseguir render o negócio. Porque uma coisa é você, fazer 3, 4 perguntas. Outra coisa é você segurar um papo de 1 hora. E o cara voltar e você ter que seguir a conversa. Exatamente, é muito diferente. Então, e tinha gente que era travado, né? Teve cara que eu fui conversar que tinha acabado de voltar do Mundial. Eu falei, e aí, como é que foi no Mundial, né? Foi legal. Legal. Eu falei, cara, e agora? Se o Mundial foi legal, você imagina o Campeonato Paulista. E daí aconteceu, né? Eu vesti a carapuça e eu falei, eu não vou levar futebol, cara. Eu não vou dar espaço pro futebol, porque futebol já tem mídia. Falei, cara, eu vou ser o cara que vai abraçar todos os outros esportes. E daí, quando a Bradesco decidiu olhar para a Olimpíada, para a Copa de 2014 e querer só audiência, e não mais como um investimento de marketing e trabalhar o nome Bradesco, eles falaram, a gente quer audiência agora, eles falaram, futebol. Sim. Daí chegaram de uma hora para outra, de uma semana para outra, me chamaram no corredor e falaram, então, hoje é o último dia. Oi? Tipo, peraí, fala no ouvido bom que eu acho que eu não... Último dia.
E não deixaram nem me despedir no ar, nada, assim. Daí acabou. Cara, eu gostava muito daquilo, cara, porque era muito legal, né? Virava imagina, os caras pagam pra um Gustavo Borges, pra um Bernardinho, pro cara da palestra, e eu escolhi o papo com o cara. Eu tinha aquilo todo dia. Então, o cara foi muito rico, assim, muito rico. Conheceu muita gente, né? Muita gente, cara. Você pega meu telefone até hoje, assim, e muitos viraram amigos, literalmente, cara. Literalmente, assim, porque eu dei um espaço numa época que não existia, porque hoje ainda tem rede social, né? Isso era 2012 e 2013. Então, a rede social tava... Instagram, imagina. Não tinha nada. Então, assim, os caras chegavam ali, eles ficavam 1 hora falando da modalidade deles. Eu em nenhum episódio alguém falou de futebol. Porque eu falei, cara, eu não vou perguntar de time, eu não vou perguntar de nada. Então, assim... E daí, quando acabou, eu fiquei órfão, sabe? Daí foi quando... Inclusive, eu levei o Michel, do Endorfina, lá. E daí, a ideia dele criar o Endorfina veio de lá. Porque eu fiz uma semana de especial mundial Havaí. Do triatlon. Interessante. Falei com o Ribeiro, falei com o Michel, falei com o Vaguinho, que era o fundador do Mundo Tri. Levei o Ciro, da 220 do Energético, que também foi um campeão mundial amador lá. Falamos com a Fernanda Keller, falei com o Igor Amorelli de lá. A gente fazia todo dia, falava com o Wagner lá. Então, cara, a gente fez um puta negócio legal na época, assim. E daí o Michel montou e ele ficava, cara, você tem que montar o seu, você tem que montar, você tem que montar, você tem que montar. Daí quando eu fui montar, eu falei, cara, eu vou montar da corrida, eu não vou montar de um monte de esporte, porque não faz sentido pra minha vida hoje. E daí foi quando eu chamei o Balu e o Roenis, que eu falei, cara, vamos montar junto, que eu acho que é legal a gente ter um grupo, assim. Nunca tive essa vontade de ser fominha, sabe? De falar, não, vai ser só eu e tal. Você já conhecia os dois, já? Já conhecia os dois. E o Balu conheço desde a época da faculdade. E o Roenis do mercado, já conheci há alguns anos. E daí eu falei, cara, acho que é legal, né? O Balu tem aquela coisa de que dá pra correr descalço, o Roenis vive de vender tênis, né? O Balu, cara, tem as crenças dele ali, é um cara extremamente estudioso. E, pô, é treinador, assim, eu também sou, mas, cara, tá tudo certo. E a gente, vai ficar... Acho que flui um papo legal, entendeu? E foi super acertado. Assim, conhecimentos certo, e ideias diferentes, né? Como é que foi o crescimento aí do podcast? Como é que é a repercussão até hoje? Porque bastante gente ouve, né? Eu ouço sempre, assim, sempre quando tem fim de ano lá, os top 5 sempre tá. Porque é aquele assunto, né? Eu entro no seu, no do Sérgio Rocha... e aí você vai entrando, você vai se atualizando, né? Isso. Você ouve esse tema? Oi? Você ouviu esse tema? Eu já ouvi, mas agora eu ouço da Bruna Mano. Hoje em dia é muita coisa, né? Não dá, cara, mas vocês se ouvem, assim, ou no começo? Não, no começo eu fazia isso, mas depois aí já não eu dá. ouço difícil, porque né? eu tiro os cortes ali e tal, não sei o que. Mas então eu ouço, ouço da Bruna, os outros, né? Mas o meu mesmo não. Só se foi um negócio que eu quero relembrar tudo, alguma coisa assim. Mas e vocês, como é que foi o crescimento, a repercussão? Como é que é pra você? Cara, foi um negócio que a gente fez de fato pra devolver pro mercado da corrida um pouco do que a gente ganha, porque é o nosso ganha-pão, né? E num momento onde a gente via que tinha muita gente falando o que quer, ainda existe isso, né? Sem informação nenhuma, sem formação, sem informação. A pessoa descobre a corrida e acha legal e começa a cuspir um monte de informação ali. E daí a gente falou, cara, a gente tem que devolver pra corrida um pouco, assim. Acho que é um caminho legal. E daí a gente começou sem expectativa nenhuma. A gente gravava num estúdio que tinha no meu prédio. Tinha um estúdio que era tipo pra banda, mas óbvio que ninguém usava. Então a gente usava lá. E, cara, a gente nunca colocou como meta nada, assim, sabe? Vamos crescer e tal. Era sempre... E até hoje ele é muito simples, assim. A gente vem, não tem corte, a gente não para. 3, 2, 1 tá valendo. Começou, terminou. A gente faz os 3 cortes que a gente põe ali. E é isso. Porque, de fato, a gente... É limitado o nosso tempo que a gente pode se dedicar ao podcast. Então, o Balu tem os afazeres dele, o Rodrigo também, eu também com assessoria, com o estúdio aqui. Então, a gente tem que, cara, ficar lidando com uma série de coisas que eu gostaria de me dedicar mais. Eu acho que poderia ser um canal muito maior se a gente tivesse aquele afinco de... Sabe, cara, que é como alguém quando vira a chave e vai pro digital e o cara fica se dedicando demais ali. Mas, cara, a gente não dá pra reclamar. A gente tem uma média ali de quase 9 mil visualizações de plays no podcast, cara. É um número absurdo, assim, de episódio. Então, pra gente
Eu acho legal porque são esse número de pessoas que a gente atinge. Pra gente não muda nada. A real é essa, entendeu? E de fato a gente é muito a gente mesmo, assim. Então a gente não chama quem a gente não acha que não é legal, que não vai dar audiência. Não é nem audiência, ou vai dar audiência, mas não vai dar audiência que é a nossa audiência. Então a gente é muito fiel ao nosso ouvinte, assim. Então eu não vou chegar lá e fazer um review lá falando que o tênis é bonito. Porque não é esse público que a gente tem. E não acho que é errado. Mas não é o nosso público, não é a maneira que a gente faz. Então, de fato, a gente coloca ali dentro a informação, como a gente vê, como a gente acredita. E, cara, tá aí, graças a Deus, continua andando. Eu acho que a galera gosta, assim, quando é de opinião, né? Você quer ouvir, às vezes, né? Porque tem vários programas, mas depois você começa a se interessar pela opinião da pessoa. É natural isso, né? E aí você trouxe uma galera, né? A gente não quer polêmica. Isso que é a real. Por incrível que pareça... Mas vocês são bem incisivos, assim, vocês falam e falam. Não, mas a gente fala o que a gente quer, não é que eu sei errado. Não, cara, eu acho que não faz sentido você sair correndo 2 horas igual o idiota a 120 batimentos. Tá tudo certo. Tem quem acredite que é legal e tem gente que acredite que não é legal. Eu não vou falar que aquela pessoa é boa ou ruim por falar alguma coisa diferente de mim. Eu não vou pegar um corte pra colocar no Instagram pra gerar polêmica. Quando a gente vai gravar com as pessoas, a gente gravou, por exemplo, com o Paulo. A gente fala, tem alguma coisa que você não queira falar ou que você não possa falar? Eu não quero colocar a pessoa em saia justa. Sim, a gente faz isso também. Porque não é legal. Eu quero ter audiência porque as pessoas querem ouvir o que eu falo. E não necessariamente... porque sentou na moda de falar que isso. Vocês têm que falar sobre... Eu não vou dar o exemplo de nada aqui para ninguém achar que é pessoal. Cara, eu não vou falar, cara. Não é porque outros canais estão falando que eu tenho que falar. Eles acham que aquilo é relevante, eu não acho que aquilo é relevante. E tá tudo certo. De fato, tem canais que vão viver disso e o nosso canal não vai viver disso. Nosso canal vai viver de informação que é pertinente ao mundo da corrida como a gente enxerga. E é isso. E como é que tá o Hirschi atualmente aí, cara? O que você tem feito? Como que tá a assessoria, família, provas? Tá treinando pra alguma coisa? Não, treinando pra nada, cara. Treinando pra fazer nada. Nada, cara, nada. Eu fiquei 5 semanas agora não, já faz um mês e meio que fiquei 5 semanas sem fazer nada. Parado 100% pra dar um descanso pro corpo. Tem um monte de gente que fala, mas você consegue? Consigo. É bom, né, também. Para, né, cara? Não dá pra viver sem correr? Alguém falou assim, é bom ser sedentário, né, cara? É muito fácil. É muito fácil. É muito fácil, cara. Porque você senta... no futuro eu não sei como é que vai ser, mas você senta, fala pro cara do garçom, traz aí qualquer coisa que você recomenda. Você já não pensa. Um amigo chamou pra beber, você vai e não mede a quantidade. O cara te traz um chocolate e você come. Amanhã preciso acordar 2 horas mais cedo? Não, posso dormir 2 horas a mais. Fala, cara, é muito fácil. É muito fácil você ser o sedentário. Mas assim, foi mais pra eu dar um descanso pro corpo. Né? Uhum. Falei, cara, do ano passado foi um ano bom de treino. Cara, só que eu tô com 48 anos, correndo desde os meus 13, 14 anos de idade com uma certa frequência. E foi uma das coisas que eu aprendi que eu precisava respeitar mais meu corpo. Antes eu não respeitava. Então, eu ficava, não tô com dor, dá pra ir, mas na hora que vinha a dor, já é legal, para. Então, daí eu falei, não, agora eu tô parando antes, assim, de acontecer. A assessoria, cara, ela é super estável. Tem um entra e sai, como todas as assessorias. Do tamanho que tá legal. Tá legal pra gente, assim, porque a gente mantém a coisa muito ainda artesanal. Então, ela é feita individual, não existe plataforma, não existe planejamento macro para todo mundo. Individual, semana a semana. A cada treino eu falo com todos os alunos, eles mandam feedback, dão print, manda áudio, dá print, manda áudio. Extremamente trabalhoso, então não dá para eu ter 1.000 alunos, né? Não tem como, não tem a menor condição disso. E também não almejo, porque daí vai contra o que eu acredito, que é eu entregar o que aquela pessoa tá procurando. Então, para mim tá super ok. E família, cara, hoje é o que mais me demanda, né? 3 filhos, meu filho tá aqui, um deles tá aqui fora esperando para eu levar ele numa consulta do médico. Eu tenho que administrar ali uma dinâmica, como eu sou autônomo e eu trabalho de casa, eu tenho um pouco mais flexibilidade que minha esposa, que ela trabalha fora, e no Brás, então, tipo, é longe.
Então, muitas coisas que tem que fazer com os meninos, eu acabo fazendo. E tem muita coisa que, de fato, eles acabam se identificando e eu entendi que é o momento de eu me privar para eles terem. Então, eu parei de fazer triatlon por conta de querer estar mais próximo deles. Meu filho, não esse fim de semana, no outro, que vai ser no seguinte que vai pro ar o episódio aqui, meu filho vai ter Campeonato Paulista de natação. Sexta, o dia inteiro, ele tem que estar às 6 horas da manhã em Santo André, sábado o dia inteiro e domingo. Então assim, esquece. Não tem como, né? E não vou colocar como prioridade o meu treino. Uhum. Tem gente na minha idade que faz isso? Tá tudo certo, né? Tem todo o direito, mas, cara, meu primeiro Ironman faz 24 anos. Então assim, eu já vivi muita coisa e eu acho que agora é justo que eu dê as ferramentas ou trilhe o caminho dos meus filhos para eles poderem encontrar o que é legal para eles, seja no esporte, seja na cultura, seja o que for, entendeu? Então, hoje eu tô num momento que, eventualmente, eu faço uma provinha ou outra, mas, cara, é num outro formato. O ano passado, por exemplo, eu fiz uma meia relativamente bem, mas porque calhou que deu certo naquele momento de eu treinar e tudo conspirou a favor. Se eu tivesse que optar entre estar com meu filho, levar ele pra treinar, eu ia fazer isso. Uhum. Eu não ia treinar. Eu ia falar, tá bom, diminui 2 minutos da minha meia aí, piora 2 minutos, mas... Eu fiquei com ele ali, eu fui ver o treino da natação dele, fui fazer as coisas e tudo mais. Então, a realidade hoje, eu já virei o tiozão, que era aquele cara que eu não entendia lá no passado. O do começo, né? Exatamente. E mesmo assim continua correndo bem, dando um pau em muita gente aí, né? Nossa senhora, nem fala. Bom, acho que podemos ir pro momento dos nossos quadros aqui, né, Fábio Bessa? Temos vários. Vários quadros. Bom, começar com o momento Z2 ou Hirsch? É o momento que você achou que tudo ia dar errado na sua vida, mas alguma coisa te deu energia e esse momento deu certo. Cara, eu aponto o meu Iron 2014, que acho que vocês estavam lá, inclusive. Você antes? Tava, Não, tava antes. 14 da Ariane, que é o Igor. Não. Igor. 14 foi, acho que foi o Igor. Foi 15, eu acho, da Ariane. Que foi a primeira vez que eu fui assistir. Não, quem tava era o Natan. Tava o Doc e o Natan. Natan, mas que vocês estavam, acho que na clínica, na Care, que eu, literalmente 20 dias antes, eu tive um grau 1 no posterior. E daí, cara, eu tava assim, literalmente voando. Tinha feito 2013, fiz 9,24 e literalmente, assim, eu tava, assim, uns 20, 30% melhor. E daí, cara, 20 dias antes, não dava pra fazer, não conseguia nadar. Daí eu fiquei 20 dias literalmente sem fazer nada e fui pra prova sem saber se eu ia conseguir fazer alguma coisa. E daí, no dia anterior, até passei com o Natan e conversei com o Doc. O Doc vinha aquele chaveco. Não, você vai voar, você tá bem pra caralho. Daí apertou a perna, tipo, fez um carinho assim, não, tá bem, ó, tá vendo? Você tá bem. Abençoou. Exatamente, fez um reiki ali e foi isso. E, cara, eu não sabia. Eu larguei a prova, literalmente, não sabia se eu ia conseguir correr da faixa de largada. Mas ali eu decidi que eu falei, cara, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E se não der, não deu. E daí eu larguei e já tive cãibra na largada, assim. Cara. Nunca tinha tido cãibra direito, assim, na vida. Cara, tive na natação, tive no tríceps, sabe? Coisa que é óbvio, tava nervoso. 20 dias parado, 20 dias né? parado, nervoso, tenso. Então, hora que eu falei, cara, desencana, cara. Desencana, vai devagar, vai mais na boa. Daí nadei um pouco mais na boa, saí como se nada tivesse acontecendo, cara. Fui correndo até a bike, peguei a bike, subi na bike, mudei o meu jeito de pedalar, aumentei um pouquinho o giro, coloquei um pouco menos de força. Falei, cara, vou aqui. Pedalei ainda razoavelmente bem, mas não era como eu queria. E eu tirei da tela do meu Garmin, do meu relógio, o tempo total, assim. Eu não sabia o que eu tava fazendo. Eu tava vivendo um momento. E eu fui correndo quilômetro a quilômetro. E eu só fui identificar o que eu tava fazendo quando faltava 1,5 km, mais ou menos. Eu passei por um relógio de rua que eu olhei ali e mostrou ali acho que era 2h22, 2h21. Que eu passei, eu comecei a fazer conta. Eu falei, caraca! Falei, cara, 9h20. Falei, não acredito.
Me arrepia. Na hora eu falei, cara, concentra. Eu comecei a correr e daí eu vi o Doc, ele, pirando. Vai, você tá animal. Daí eu falei, eu tô satisfeito, cara, eu quero chegar correndo, sabe? Eu falei, não adianta, faltava, sei lá, eu ia correr mais 5 minutos. Eu falei, se eu tirar, que seja 30, 40 segundos, não vai mudar nada. Mas se eu apertar e pegar esse meu posterior aqui, eu vou ter que andar. Eu falei, cara, eu não quero isso. E daí, fui, fechei super bem, não fui pior do que no anterior, mas pra mim foi uma prova absurdamente boa, assim. Foi um momento que eu achei que não ia dar e deu super bem, cara. Animal, cara, animal. Bom, a Z2 mandou um kitzinho. Quando você voltar a treinar, tem um kitzinho da Z2 aí pra você. Pra você que quiser conhecer a Z2, tem um QR Code aqui do lado. Você não falou do boné, pô. Esse é o bonezinho do Estema. Não, Esse é vou colocar aqui, vou ferrar o Biel ali agora. Vai ficar tudo com vai sombra. Fazer sombra aqui, ó. Tá bom assim, Biel? Ó, pronto, levanta o rosto. E ó, tem o QR Code aqui, você é direcionado lá pro site da Z2, tem o nosso cupom EstemaZ2, você tem 10% de desconto em todos os produtos lá da Z2. No gel de carboidrato, no Power Powder, no pós-treino e agora no Salts. Salts novo de 500 e de 1000 miligramas, vários sabores. Já usou, Fabião? Esse aí ainda não. Você já usou? Eu vou usar esse sábado agora pro treino. Eu vou pegar um pra usar. E também. Aí, vamos ver. Então, pessoal que precisa repor bastante eletrólito, tem o Salts novo aqui. Use o cupom EstemaZ2, 10% de desconto. Muito bem. E a gente tem um quadro, que a gente sempre pede indicação de livro, ou pode ser uma série, alguma coisa que você acha legal indicar pra galera. Bom, você tem seu livro, né? Você pode indicar seu livro. Faz um merchan. O meu, tá bom, vai o meu, correndo atrás pra chegar na frente. São 20 anos de história que eu conto, da minha primeira maratona até a maratona onde eu melhorei o tempo da minha primeira, que foi Berlim 2018. Mas eu conto um monte de perrengue ali, de lesão, de aprender a lidar com problemas extra, vida esportiva, né? Então tem uma série de coisas muito legais ali, nascimento de filho, mudança de carreira, problema de saúde em família, enfim, uma série de coisas que mostra, acho que a realidade que todo mundo, o rolê de todo mundo é difícil, né? Então eu acho que não quero contar para valorizar nada de mim, mas sim para mostrar para todo mundo que todo mundo tem esses perrengues. Mas, cara, eu gosto muito de livros de desenvolvimento, assim, pessoal, né? E eu li 2 agora atuais que são bem legais. Um que chama O Cavaleiro da Armadura de Ferro. É uma fábula muito bacana, cara. Livrinho fininho, assim. Dá pra ler em uma semana. É meu tipo de livro. Tiagão, é legal, cara. É bem legal, porque ele faz uma analogia nessa fábula de tudo, da gente se mostrar como a gente é e a gente não ter medo de dar cara a tapa, da gente assumir que muitas vezes a gente não é quem a gente acredita que a gente é ou quem a gente gostaria de ser. Faz uma leitura bem legal. E um outro cara que não tem nada a ver também com esporte, que eu li recentemente com o meu filho, inclusive, que é a psicologia financeira, que é uma coisa que a gente deveria também levar a sério para desenvolver na sociedade de uma forma total ali, né, cara? Aprender a lidar com dinheiro e tudo mais. São 2 livros bem legais, assim, que eu acho que vale a pena as pessoas lerem. E daí o de esporte leu meu. Boa. Muito bom. Pô, olha, rapidinho, você falou de filme, né? Também filme? Pode dar uma... Cara, filme tem 2 filmes que eu acho muito incríveis. Cara, que é da minha geração, a tua beira de vocês, que vocês são um pouco mais novos, que é Rocky 4. Rocky 4. Cara, de treinamento, você pega isso, é sensacional, e aquilo. Eu sou aquele cara ali. Não só como atleta, como treinador. Cara, se você não aprender a treinar raiz, esquece, cara, esquece. Quebrou o medidor de potência, como é que você faz? Faz. Tem que fazer. Mas se você não souber, você não vai fazer. Sim. Né? O GPS não funcionou. E aí? Você vai saber o ritmo que você está correndo? Você não vai saber. Então, eu sou esse cara. Eu vou te ensinar a ser esse cara. Não que você não precise das ferramentas, mas isso daí eu acho animal. Um filme, pra mim, animal. E o outro que é a essência da Personal Life, que é o Jerry Maguire. Não sei se vocês viram. Que é com o Tom Cruise e com o Cuba Gooding Jr., que ele é um empresário de atletas, de esportivos. E ele prega que ele deveria ter menos clientes para dar mais atenção. E daí ele mostra a relação que ele acaba tendo com os clientes dele. E a Personal Life veio exatamente nesse conceito de você fazer e você ser muito fiel ao que você acredita. E é isso que esse filme traz, é muito legal. Muito bom.
Aproveitar que deu uma dica de psicologia financeira aí, Vai. que é importante. Sua psicologia financeira é boa, É Thiago? boa, é ótima, cara. É Eu ótima. acho, pelo menos. Eu faço investimentos, Faz né? direitinho. Muitas coisas. E é um momento assim que o convidado dá uma dica e a gente dá uma dica para você conhecer a 4 Investimentos, que é um escritório de investimentos do grupo da XP, que está com a gente já há um tempo aqui, né, Thiago? Já está o quê? 2 anos? 3 anos já, né? 2 para 3 anos. E, pô, tem mais de 40 assessores para te auxiliar em todas as possíveis frentes de investimento. Vai que você não tem uma psicologia muito afiada, mas é bom você saber, né? Porque daí você sabe conversar com o assessor. Mas a 4 tem lá uns Se você 40. não tiver, você liga lá pra 4, Você liga para né? 4, mas mesmo você tendo a 4 é bom legal também. entender assim, o que estão fazendo com o teu dinheiro. E tem 4 escritórios, mais de 1,4 bi sobre custódia e deixou um presente para quem estiver ouvindo, né, Thiago? É isso aí. Quem estiver ouvindo, tem um QR Code aqui na tela, você é direcionado para a página lá da 4 e você pode fazer o seu seguro viagem, seguro de bike também para os triatletas e usa o nosso cupom STEMA20, você tem 20% de desconto nos seguros e se você for cliente da 4, esses descontos são progressivos. Muito bem. E a gente tem um outro parceiro também falando de investimentos e desse mundo de finanças, que é a Cashme, que é uma fintech do grupo Cirela, onde eles fazem crédito com garantia de imóvel, que é home equity, que a gente aprendeu, né? A gente sempre fala que a gente aprendeu. Acho que todo mundo do sistema agora sabe o que é home equity, cara. Talvez nem todo mundo. Pô, quem chega Volta até o umas casinhas, final... volta os episódios aí. Juliano, episódio do Juliano Belo, Belo. CEO da Cash, me explicou tudo direitinho lá. E com crédito, né, com garantia de imóvel, eles conseguem um crédito mais barato, juros menor, né, um prazo maior de pagamento, o que faz você impulsionar seus negócios. Então, às vezes você precisa de um capital de giro, né, vai no mercado, crédito caro. Então, a Cashme é uma opção para esse tipo de crédito, né, para você impulsionar o seu negócio dessa forma. E aí, eles pedem para o convidado, como eles impulsionam negócios, para você falar algum momento que você acha que a sua vida foi impulsionada. Aí pode ser um momento que você foi um ponto de inflexão ou alguma pessoa que você conheceu, algum momento que você fala, puta, agora minha vida virou, né, na sua área. Cara, eu acho que assim... Eu acho que qualquer pessoa de sucesso... Sucesso é relativo, né? Assim, não é que é sucesso só de dinheiro, mas uma Sim. pessoa que cresça e se desenvolva e conquiste algumas coisas na vida, ela precisa contar com outras pessoas. Isso é fato. E eu acho que as primeiras pessoas que a gente pode contar na vida são nossos pais. Para ensinar a gente a enfrentar as coisas, para eles nos ensinarem a ter os valores corretos de relacionamento, de pessoas, de trato e tudo mais. Então eu acho que assim, cara, primeiras pessoas que sempre me impulsionaram, me incentivaram, me apoiaram, tentaram de todas as formas me orientar, meus pais, meu pai e minha mãe, isso é é indiscutível. E eu acho que no final das contas a gente vai trazendo isso e eu começo a olhar muito para o que eu vivi, assim, de mudança de carreira, de momentos no esporte, de dificuldades que eu tive. E daí hoje eu pontuo outras 2 pessoas que eu acho que... Meu irmão, que é o cara que me inspirou no esporte pra caramba. Ele sempre esteve comigo presente. Quando eu ia fazer, ou ele fazia junto, ou ele estava ali do meu lado me apoiando. E minha esposa. Eu acho que a Renata, cara, sem esses 4 aí, não sei se eu tava aqui não. Boa. Família. É isso. Registrado. Tem o QR Code da Cashme aqui, Tem um né? QR Code de algum lugar para você conhecer a Cashme, fazer uma cotação, uma simulação e conhecer lá para impulsionar o seu negócio. Muito bem. E nosso último quadro aqui também, a gente é patrocinado pela Cupá, aqui ó, nossas veste é o STEMA esse ano. Eu vim Tá com com a... camiseta diferente, né? que eles fizeram especialmente, a gente quer outra especial também, viu? Gustavão, Bruna aí. Falaram que vai ter vai no ter lá no Ironman. Ironman. Aproveita o momento, levanta a bola. Pô, por favor, cara, essa daqui ó, teve muita saída, até esgotou. De tanta saída que teve, a gente quer uma remessa nova. Mas depois eu falo um pouco mais da Cupá. Cupá significa ser leal a si mesmo, Hirsch. E eles querem saber a que princípio você é leal até os dias de hoje, alguma coisa que você não abre mão de jeito nenhum. Cara, eu acho que a gente tem que ser muito honesto. Eu acho que a gente tem que ser honesto e transparente com tudo que a gente faz na vida. A gente vê hoje Infelizmente, a gente ouve muitas coisas, eu não gosto do termo, mas fake news ou informações não legais ou não
sem credibilidade, enfim. E eu acho que tem muita gente que surfa essa onda e se aproveita disso e, cara, eu acho que a gente não pode ser assim, a gente não pode, a gente tava falando antes do episódio aqui, a gente não pode dar audiência, a gente não pode estimular que isso continue existindo, ou pessoas que levam a desinformação ou se aproveitam, às vezes, da falta de informação das outras pessoas. Então, eu acho que, cara, você ser honesto, você ser correto, você ser transparente, isso daí não tem preço. Assim, eu falo isso pros meus alunos, cara, eles podem falar o que quiser. Ah, putz, você não me treinou direito, tá bom. Mas eles não podem falar que eu não levei o máximo de informação, fui o máximo sincero e honesto com eles, ou com minha esposa, ou com meus filhos, porque é isso que a gente leva, cara. E a gente cerca, a nossa vida, ela vive muito melhor a partir do momento que você é assim. Que você joga ali a verdade e tá tudo certo, cara. Boa. Eu acho que é isso. Honestidade, muito bom. Cupá mandou um Mandou presente também, aí. mais um boné. Entra um, sai outro. Que aí você pode correr, Esse aí dá pra bonezinho da correr. Cupá. Furadinho. Se você quiser conhecer os produtos da Cupá, também tem um QR Code aqui na tela, tem o nosso cupom STEMA, você tem 10% de desconto, camiseta, shorts, boné, meia, que mais, Fabião? Macaquinho para os triatletas, tem a linha feminina agora, então mulherada também pode usar as roupas da Cupá e cupom STEMA 10% de desconto. É isso? É isso. Tem o nosso cupom na Centauro também, finalizar o momento dos merchans aqui, cupom STEMA, 10% de desconto, todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então, tênis, bola de futebol, de qualquer outro esporte, qualquer artigo esportivo que você precisar, vai lá no site da Centauro, usa o cupom STEMA, nós ajudamos vocês ajudam a gente. Muito obrigado, seu Ricardo Hirsch. Porra, obrigado a vocês, cara. Desculpa, eu falei bastante, né? Não, foi bom tinha muita coisa mais pra tem falar, mais coisa dá pra pra gente falar, falar prova por prova ali, mas a gente faz Obrigado. uma parte 2 aí. Se você quiser deixar redes sociais, o pessoal quiser te encontrar. Cara, eu não vou soletrar porque o meu sobrenome é mais fácil o Biel colocar aqui embaixo depois o meu hashtag, mas, pô, obrigado, parabéns pelo projeto. Eu falei com vocês ali antes, mas faço questão de reforçar aqui o que que vocês estão construindo como um canal de mídia, é muito legal. O esporte merece, assim como a gente fez o 3 lados da corrida lá para pensar, para devolver para o esporte. Vocês também estão fazendo muito, não só para a corrida, mas para o triatlon também. Então, parabéns para vocês dois, para o Paulo, para o Biel, para o Vini, que também já trabalhou bastante com vocês, para todos que estão envolvidos aí com o STEMA, porque a gente sabe que não é fácil. Ixi, tem arrumar. gente, hein? Tem gente envolvida nesse negócio. E arrumar horário para isso daqui, né, cara? Não é a profissão de vocês, então, assim, porra, parabéns, obrigado pelo convite. Espero que vocês tenham gostado. Foi demais, Boa. obrigado, viu? É isso, Fábio Bessa? É isso, muito cara, bem. Lembrar ótimo. você que está assistindo no YouTube de se inscrever no nosso canal, deixa o like, comenta, compartilha. No Spotify também, segue a gente, classifica 5 estrelas e deixa seu comentário. E no Instagram, tamo lá como @STEM Esportes, Tica Awamura, Fábio Bessa, Hirsch, 3 lados da corrida. Até o próximo episódio e tchau. Valeu.